A gente vai começar pelo início, né? Eu tô aqui com a minha amiga Alice Urbim, minha professora, minha musa inspiradora, minha colega. Eu te conheci, eu tinha 17 anos, era bicho de jornalista, sério, e tu aluna. Então eu quis começar com essa pergunta porque, de certa forma, estava no teu DNA, imagino que até antes, a coisa de compartilhar, de ensinar, de inspirar as pessoas, que era o que tu já fazia com a gente naquela época, depois de toda a nossa trajetória de RBS, né, afiliada da Globo. Mas eu quero que tu fale lá desse início. Pé na porta! O meu início, assim, dessa trajetória do ensino, de querer compartilhar as coisas, ele começa aos 13 anos. Quando eu começo a dar aula particular para os meus vizinhos de prédio. Então, eu comecei a dar aula particular, eu tinha uma mesinha em casa. Era um jeito de tu estudar junto? De eu estudar e de eu compartilhar os conteúdos com aquelas crianças. E funcionava a tua aula particular? Funcionava muito. E era um jeito que eu tinha exatamente, eu acho que a palavra, por exemplo, inspiração, ela sempre foi muito forte na minha vida, né? E eu, aos 17 anos, eu já dava aula no Colégio Bom Conselho. Não, tu fez magistério? Fiz magistério. Olha. Eu fiz magistério. E aí eu fiz o magistério lá e assim, eu tive a parte de adolescente, assim, ela foi bem complicada para mim. Filha única, né, Alice? Não, eu tenho uma irmã. Tu tem uma irmã. Eu tenho uma irmã, 3 anos menor do que eu, né? Hoje eu tô com 71. E aí eu estudava com bolsa de estudos no Colégio Bom Conselho. E naquela época o bullying já existia, né? Claro, só não tinha esse nome, né? Só não tinha esse nome. E as minhas colegas todas eram de sobrenome composto. Era tudo Orleans de Bragança. Mais ou menos assim, né? Apesar de eu também ter um sobrenome composto, que é Vernei Lorenzi, o meu sobrenome não era da nobreza de Porto Alegre. Do Rio Grande do Sul. O Bom Conselho era bem aquele miolo, né? E aí, quando eu resolvi ensinar, para mim foi uma coisa muito nobre. E foi tão legal, porque assim, ó, eu me dei conta que era o meu propósito naquela época. E aquelas alunas que eu tinha, porque quando eu comecei a dar aula, o Bom Conselho não era misto. Tu era uma menininha, né? Assim, ó, se elas tinham 8, 9, eu tinha 17, né? Então, inclusive, eu conheço elas até hoje, elas moram muitas aqui em Porto Alegre. Né? Então, emparelha, né? Tem uma hora que emparelha que os cabelos brancos emparelham, né? E aí, quando eu dei aula 3 anos ali, e a partir dali eu entendi que eu tinha que fazer outra coisa na minha vida. E que eu queria fazer jornalismo. E já existia a faculdade? Já a faculdade de comunicação na PUC. Aí, na época, eu peguei o primeiro vestibular unificado da URGS. O que significa que eu não fiz vestibular na URGS. Eu já fiz direto na PUC, porque eu não tinha tido aula de física, de química. Entendi. Só tinha tido tu biologia. fez magistério. Claro. Então, eu não tinha a parte dos grupos das ciências humanas. Então, eu acabei fazendo na PUC e segui a minha carreira lá, né? Claro. Aí comecei a trabalhar muito cedo também, já fazia estágio, depois na área de jornalismo. E comecei depois, mais tarde, para dar uma pulada aí, eu dei aula 8 anos na PUC. Sim, aí a PUC no áureos tempos, exatamente. Né? Faculdade número 1, privada de comunicação. E eu dava aula de teoria, de introdução à televisão, com o professor Aníbal Damasceno Ferreira. Isso mesmo, maravilhoso. Né? Uma pessoa extraordinariamente inteligente. E depois eu tinha as aulas práticas, que era telejornalismo 1, telejornalismo 2, telejornalismo 3 e projeto experimental. Então foram 8 anos dedicados a ensinar na universidade, que depois, esse ensino na universidade, um pouco junto, um pouco depois, ele também surge com outro projeto que eu idealizei na televisão, na RBS TV, que se chamou Projeto Caras Novas. Lembro. Que eu trabalhava com os alunos recém-formados ou do último semestre. Então, essa história de ensinar, ela vai me perseguindo, né? Ela vai sempre querendo. Então,
as coisas foram indo, eu fiquei trabalhando com audiovisual quase 50 anos. Permeou também a tua carreira, Não. porque tu era muito também ensinadora, digamos Exatamente, assim, né? Lá da TV, Exato. né? Então, eu, além de ser uma produtora, quando eu comecei, eu era assistente de produção do Jornal A professora não sai da pessoa. Do Jornal do Almoço. A pessoa para de lecionar, mas a professora Não, ela sai não da- sai, ela não sai. E de certa forma, hoje o teu propósito está se voltando para isso, né, Alice? É Como é que é incrível. essa volta? Eu acho assim que em 2019 eu estava numa zona extremamente de conforto. Completamente. Gente, eu ganhei um prêmio da melhor gestora do Brasil, da Globo, entre as 118 afiliadas. Então, eu vou falar para vocês que eu tava assim, né? Não, e no auge, né? No auge. Hoje em dia não é a mesma coisa. É. Acho que nem deve ter Então, né? Nem tantas então afiliadas assim, eu tava no auge, né, com esse prêmio. Eu tinha feito muita coisa dentro da RBS, Muita muitos programas, né? E um que ficou muito reconhecido assim nacionalmente e internacionalmente, porque ganhamos muitos prêmios, foi um projeto que nós fizemos junto, o Raul Costa Júnior, o Gilberto Perim e eu, que foi curta-metragem na TV. Além de fomentar muito a produção. Então de cinema. fomentar essa produção do audiovisual e dizer que aqui a gente tinha uma história, né? Então, o que acontece? Aí, quando eu entendo que gente, eu vou ter que dar uma virada na minha vida para tornar a minha vida mais interessante e mais suportável. E tu já vinha flertando sempre com cinema, Sim. com teatro. Sim. Tu não é uma jornalista Não. raiz só Tinha jornalismo, toda- né? Eu fui madrinha do Porto Alegre em Cena, né? Então, então tem toda essa história da arte Da comigo, dramaturgia né? também, né? Tudo. Aí, o que acontece? Eu entendi que eu precisava estudar também um pouco como é que ia ser a minha segunda metade da vida. Uma segunda metade um pouco tardia, né? Porque quando eu saí da TV, eu estava com 65 anos. Então... Não é que tu saiu cedo, né? Não. Eu, assim, quando caiu na minha cabeça, eu entendi que eu tinha que preparar a minha segunda metade da vida. E aí eu usei alguns anos da minha vida, depois que eu parei, para me preparar. E tu saiu porque tu quis, né, Alice? Saí porque eu quis. A gente sempre tem dúvida. Não, é assim, Eu imagino que as não pessoas te perguntam. me perguntam. As pessoas, Não que isso tem seja muita muito gente que na importante. época perguntavam: mas tu saiu, tu que quis sair, tu foi demitida. Eu tive uma super festa de despedida na RBS. É bom, é diferente. Uma super festa de despedida, com depoimentos, com aquela coisa... Parecia um programa de TV. Tu continua lá até hoje, Tudo né? surpresa. As pessoas, sabem, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos, na época eu só tinha 2 netos, todos estavam lá. Então, assim, foi um acontecimento na minha vida. Então, a minha saída, ela também foi um novo começo. Foi festiva. E em nenhum momento tu pensou, meu Deus, Nunca. o que eu vou fazer agora? Não, porque eu já sabia que eu tinha que me reinventar. Tu já estava planejando isso. Eu tinha que me reinventar, porque eu sempre entendi que há possibilidade da gente sempre ser várias pessoas ao longo da vida. E que, com o repertório que a gente tem, ele vai acumulando uma coisa que a gente chama de inteligência cristalizada. Que é a sabedoria, né? A nossa experiência mesmo, A nossa né? experiência. A nossa vivência. Que nos dá com as nossas vivências. E que eu podia usar isso ao meu favor. E que muita gente me perguntava, tá, mas o que tu vai fazer agora? O que tu tá fazendo? Aí eu fiz muita coisa quando eu saí na área de... Tu já era envolvida, na verdade, tu já era uma multifazedora, então eu fui né? conselheira estadual de cultura, eu fui parecerista cultural, eu fui mentora, Envolvida com o produtora, Teatro São Pedro. né? Desde que eu saí da TV, eu sou da diretoria da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, eu sou da Film Commission, então eu sempre tenho essa ligação, né? Só que teve uma coisa que eu entendi assim, se eu quiser falar para as outras pessoas, inspirar as pessoas, eu vou ter que estudar um pouco.
Não é simplesmente sair. Não é simplesmente sair e começar a falar da minha vida. Certo? Porque a minha vida, ela tem uma história interessante, mas eu entendi que eu precisava de alicerces de conhecimento. Aí aconteceu a pandemia em seguida, né? A primeira coisa que eu fiz quando foi decretado a pandemia, eu me matriculei no pós-graduação da PUC, Neurociências e Comportamento. Aí na hora eu pensei assim, meu Deus do céu, tu nunca estudou isso? Só que eu queria entender o comportamento humano. Pra até entender como que tu... Como é que eu ia me mexer ali, entendeu? E aí eu pensei, estudar para não morrer. Estudiosa sempre, né? Não, e estudar para não morrer, né? Só o conhecimento liberta. Exatamente. Só o conhecimento liberta, a arte salva, todas as frases vinham na minha cabeça. E aí, cara, eu não parava mais de estudar. Eu fiz 3 pós-graduação. Eu fiz em neurociência e comportamento, eu fiz em psicologia positiva. O assunto é fantástico também, né? Então, para estudar também um pouco do bem-estar dessa segunda metade da vida. Eu estudei teoria feminista. Que tu já tinha flertado muito, já tinha flertado nos anos 80. E, cara, uma coisa que me ajudou um monte foi que eu estudei palhaçaria terapêutica. E hoje eu sou Magalice, uma palhaça. Que ela me ajuda a sobreviver. Magalice. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Tu sabe que eu fiz um curso também de palhaçaria. É uma técnica incrível. Exatamente. Com o Márcio Libar. Deve conhecer o Márcio Libar. Sim. Então, eu acho super interessante isso, né? Esse retorno dos ciclos, do que tu faz, né? E aí, hoje, né? Que eu vou dar uns cortes, depois tu vai entrando. Hoje, eu resolvi que eu queria fazer palestras. Hoje já faz um tempo. Tu vem amadurecendo, o que será? Faz um ano que eu... Um ano que vem. Um ano. Tá. Um ano que veio esse negócio. Primeiro era assim, será que eu serei uma boa palestrante? Tu foi te preparando, né? Aí eu fui procurar mentoria. Então, eu procurei aqui, a minha mentora principal foi a Ana Gelser. Que não tem melhor, né? Pra Né? Então, a Ana, que está há 15 anos trabalhando aí como TED. Então, era assim, Ana, eu dei aula, eu era líder de grandes equipes, eu fazia um monte de apresentação e eu quero saber se eu posso ser palestrante. Óbvio que eu levei uns laços no início. Porque, como tu disse, não é chegar e sair falando. Exatamente. Tu tem que ter uma estrutura, eu levei né? uns laços, entendeu? Assim, porque ser palestrante era um upgrade que eu tava querendo na minha carreira. É como tu fazer um roteiro da tua vida, da né? minha história, do que eu quero passar. E também tem um tempo ali, né? Que tu tem que ter uma narrativa com início, meio e fim, né? Porque a palestra não dura 3, 4 horas. Então ela tem que ter aquele start para a pessoa. Porque é isso, assim, eu acho assim que hoje o mundo, né, depois da pandemia, e nós aqui com a enchente, né, o caminho da depressão, assim, ele foi muito grande para pessoas, principalmente da minha idade. O atalho tá forte. O atalho, assim... Para todas as gerações. ele tá forte, mas eu senti que a minha geração, ela foi extremamente afetada. Impactada, né? Muito impactada, porque tem muita gente da minha idade que mora sozinha. Que os filhos já cresceram, que as pessoas são viúvas, são separadas, optaram por morar sozinha desde muito, né? E aí começa aquela coisa das aberturas de porta, tu tá entendendo? É porta. Aí, então, é sofrimento ou é esperança? Aí eu fui atrás, cara, e achei um pensador, é um cientista social, Arthur Brooks, que ele chegou para mim através da Ofra, assim. E aí ele escreveu um negócio sobre o declínio da meia-idade. Eu nunca quis usar essa palavra muito assim, o declínio da meia-idade, mas eu entendi que tinha uma curva, entendeu? Não adianta a gente ser só poliana, né? Tinha um declínio. E aí, como é que eu vou
ver isso. Aí o cara fala que tem 3 tipos de porta na segunda metade da vida, né? A primeira é aquela porta que o cara abre e diz assim, realmente, eu fiquei velho, não tem saída. Bons não tempos. Consigo mais fazer nada. Bons tempos. Só do E aí passado. eu chamei isso de pé na cova. É o próprio. Pé na cova. O cara tá ali esperando a morte. A segunda, ele diz que a pessoa, ela aceita o envelhecimento. Porque a primeira, ela não aceita e aí não tem jeito. Se murcha adiante. E se murcha adiante. Não floresce. A segunda, né, então, é aquele cara que aceita o envelhecimento como ele é. Que eu chamaria de Realidade. pé no chinelo, né? Pé no chinelo. Pé na pantufa. É o que vai indo. Pé no vai pijama, né? É aquela pessoa que fica não ali. se afunda, mas não se ergue. É, mas fica ali. O que tu tá fazendo? Tô em casa. Aqui. Tô no em Zap. casa. Tô em casa. A tia do Zap. Tô em casa. Tô em casa. E daí tu diz, tá, mas tu sabia que tem um monte de... Tô em casa. E aí a terceira é que o cara fala assim, a saída é novas habilidades. É fazer o que tu nunca fez. Te experimentar, te desafiar. E ser um eterno aprendiz. Aí eu disse, bom, eu já tô no caminho, eu comecei a estudar, né, fiz palhaçaria, neurociência, tarará, eu já tô com as novas habilidades. E aí eu chamei esse negócio de pé na porta. Pé na porta. Então eu acho que eu sou uma pessoa pé na porta. Sempre foi. Pé na porta. Mas tu precisou desse recurso na hora certa. Na né? hora certa. É. Então, pé na porta. Tenho curiosidade, sou criativa, quero inspirar pessoas, né? Então, trazer essa sobrevivência que eu consegui do etarismo, porque hoje eu me considero uma sobrevivente do etarismo, porque é uma sobrevivente do preconceito. Eu não vou alimentar esse monstro. Não. E a gente tá exatamente nesse momento, né? Exatamente. De dizer chega. É muito fácil alimentar o monstro e dizer, porque eu não consigo. Óbvio que existem várias coisas. As limitações estão aí. Existem todas as limitações, existe todas as gerações, né? A gente vai viver um tempo agora que nós vamos ter 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Sério? Tudo junto e misturado. E essas 5 gerações, a gente vai ter que aceitar esses carinhas como eu e essas carinhas como os meus netos e meus filhos. Netos, a minha filha já tá no trabalho. Exatamente. Então, essas 5 gerações, o que acontece? Cada uma vai trazer o que ela tem de bom. Então, não é aquela coisa... mas a Alice não é muito boa em projeto, assim, do Excel, que as pessoas falavam. Não. Hoje tem até inteligência artificial, já muda muito, né? Mas assim, tá, e aí? Mas ela é boa na experiência dela. Claro. Então vamos misturar todas essas coisas e vamos trazer para as pessoas que é possível uma reinvenção. Há uma abertura, né? É possível. Eu entendo. Eu acho assim, que algumas empresas já se deram conta. Já. Só que tem muito bafafá ainda no palco e pouca coisa na plateia, sabe? Acho que tem muito assim... Que nem a sustentabilidade. Ele tem um encantamento com essa filosofia, com esse não preconceito, mas ele também falta, assim, tá, e o que nós estamos fazendo para isso? Pé na porta. Exatamente. Falta o pé na porta. Então, assim, tem cota para raça, gênero, tá. E a idade? Tem, exato. E a idade? A gente sabe bem, né? Exato. Então tem raça, gênero, sexo e a idade. E onde é que tá o olhar para essas pessoas com mais... Porque eu tô falando com mais... Eu tenho mais de 70. Eu tô falando Não, que e tu as não pessoas... chegou a sofrer isso dentro da tua carreira, né? Não. Tu saiu porque As tu quis. pessoas enfrentaram isso a partir de 50 anos. Nossa, eu fui demitida com 37. Então assim... Então, por isso que é importante tu ter já delineado, projetado a tua história da segunda metade da vida. Quando tu tem 40 anos, tu já tem meio que saber o que quer e o que tu vai fazer.
Porque senão tu leva um puta susto. É quase como aquela médica que previne, como o médico que previne a velhice, que a gente não vai, mas tem que ir desde os 30. Sim, os geriatras. Os geriatras, né? A gente vai lá descontar despencando, tem exatamente. que antes tomar as vitaminas Então antes. hoje tem todo também um lado da economia prateada, Claro. né? Que é exatamente porque essas pessoas estão ativas no mercado. E com conhecimentos que elas não estão no na inteligência mercado. artificial. Exatamente. Né? Eu começo como estagiária de assistente de produção e chego a gerente executiva. Tudo na mesma empresa. Tudo na mesma empresa, com algumas saídas da mesma empresa, tá? Então teve uma saída que eu montei uma empresa de divulgação e produção com a Lídia Valper. Eu trabalhei com eventos, com o Gilberto Perim. Mas essencialmente... Sim, as pessoas Grupo me RBS, enxergam, afiliado as da pessoas me enxergam assim que eu fiz essa carreira toda lá. E aí, eu posso dizer que eu me dediquei 50 anos ao audiovisual. 50 anos. Tu abriu essa brecha dentro Então, da RBS. assim, eu fui da área de produção, da área de entretenimento e da área de programação. Foi isso que eu fiz. E então eu acho que teve também uma parte da segunda fase da TV Com, que era uma TV que era do grupo RBS aqui também, que eu ajudei muito na segunda metade dela, que era uma TV extremamente local daqui, que não tem mais, né? Eu também fui do grupo que começou o Canal Rural em São Paulo, que também era do grupo RBS, né? Então, eu acho que essas coisas, assim, eu fui muito pioneira nas coisas. A história da televisão, ela te costura, né? Ela me costura, sim. Como é que tu lembra desses momentos maravilhosos? Eu acho que a gente lembra... Muita correria, né, amiga? Eu acho que a gente lembra de pessoas, né? Eu tenho que dizer assim, eu não estaria hoje aqui se eu não tivesse tido mestres. E quando eu cheguei na televisão, eu tive 2 mestres super importantes. O Sérgio Reis, que foi um pioneiro da TV no Rio Grande do Sul. Ele foi do grupo que foi aprender televisão na TV Tupi. Nossa. E ele me ensinou a fazer televisão de uma forma técnica. Porque eu estava fazendo o Jornal do Almoço, eu vinha de um jornal, que eu tinha trabalhado quase um ano, eu não tinha ideia, e ele desenhava para mim. Olha, o estúdio está aqui, as câmeras estão aqui, tu vai pegar daqui, tu vai pegar daqui, a fala, aqui é o movimento do estúdio. E eu entendi que tinha um diagrama ali. E que aquele diagrama, dependendo de como eu fazia, ia ajudar também as pessoas a se expressar na televisão. Eu sou de uma época que a gente construiu passarela no estúdio A da TV Gaúcha, onde tinha desfile do Rui Costureiro. Imagina. Eu sou de uma época que tinha arquibancada com a Marta Suplicy, para as pessoas ouvirem o que ela tinha para falar de sexo. Que ela vinha para cá porque ela era o auge no TV Mulher. Aproveitando que tá falando isso, tu sempre articulada com as causas das mulheres, né? Sim. Eu não sabia desses grupos feministas gaúchos, eu acho que... Nos anos 80... Junto com ser mãe de 2 filhos, esposa do nosso amado Carlos Urbim, tu era dona de casa, né? Dona de casa não. Jamais. Terceirizei o cuidado. Ok. Então, o que acontece? Tu fazia muitas outras coisas. Sim, nos anos 80, eu precisava ser ativista da causa das mulheres. E eu precisava ser contra a dupla jornada, não só na classe média que eu estava, mas na classe trabalhadora. Então, tinham 2 grupos aqui em Porto Alegre feministas. O Ação Mulher e o Movimento da Mulher pela Libertação. Como é que as pessoas identificavam esses grupos? O Ação Mulher, ele tinha sociólogas, ele tinha as pessoas que tinham vindo de Paris. Quase um grupo de estudo. Era um grupo de estudos, né? As pessoas trabalhavam nesse... Era um grupo muito de conhecimento.
E o MML, Movimento da Mulher para a Libertação, ele era um grupo, vamos dizer que ele tinha prática. Uhum. Vamos lá na lei e tal. A gente ia lá na lei, ia pra Assembleia, bate panela, vai pro sindicato do vestuário, passeata. E tu ativava nos dois? E eu lá na TV, trabalhando, e tava lá no MML. E ali eu conheci também sociólogas, conheci pensadoras, que me abriram muito a cabeça, porque o que acontece? Como eu trabalhava e estava envolvida nessas coisas, eu também não tinha essa literatura, por exemplo, da Simone de Beauvoir, por exemplo. Não dava tempo, né? E aí eu fui descobrir todas as pensadoras nacionais, como a Eliette Safiotti, né? E aí eu comecei a estudar esses grupos de conhecimento. E eu dizia que eu era contra a dupla jornada, né? Então o meu marido ia junto também lá pro sindicato do vestuário. E aí era muito assim, a divisão das tarefas domésticas, como é que tu fazia. Mas ao mesmo tempo meus filhos ficavam na creche, né? Então assim, meus filhos ficavam na creche. Teoria, prática. E eu lá empunhando. Dupla jornada, trabalhando 24 horas. Exatamente, mas eu tava maravilha. lá, mas eu sabia que eu tinha Era um coletivo, que lutar por uma independência. Né? Então, o próprio nome do movimento já diz isso, né? Movimento da Mulher pela Libertação. Qual libertação, né? Uhum. A libertação do machismo. Claro. A libertação do colonialismo. Quantas mil? Né? Então, um monte de coisa. E dependendo de onde essa mulher trabalhava, mais libertações a gente desejava. Né? E depois veio as diretas já, né? E os próprios partidos começaram a ter os seus departamentos de mulheres, né? E que eu não quis entrar. Que bom, ganhamos nós. Não quis entrar na política, Sim. Mas fui convidada, inclusive. E durante esses anos, né? Vamos falar, né? Tu trabalhando, gestora, liderando equipes, episódios de machismo, imagino que sim, né? Porque sim. Quem? Sim. Não. Sim. Então, muitos episódios. Como é que tu costurava isso? Teve toda uma postura, né? Porque tu era chefe de homens. Primeiro, assim, que eu sentava numa mesa, assim, como essa, e eu era a única mulher. Muitas mesas, assim. Muitas mesas. E aí, eu comecei... Quando eu entrei na TV, eu era, né, tinha 20 e poucos anos, então, assim, meinha dancing day, sabe? Anos 70. Vestidinho, colorido, muitos colares, né? Um pouquinho riponguinha. Mas riponga, como diria Caio Fernando Abreu, meu amigo, ele dizia assim, Alice, tu é a única hippie de boutique que eu conheço. Não era assim, porque é uma hippie conceitual. Era uma hippie de boutique. Então, porque eu usava um monte de colar, tamanco vermelho, né? Macacão, então era assim. E aí, o que acontece? Eu começo a ver que eu tinha que ser como eu era, não dava. Tinha que até te vestir diferente. Então, aí são aquelas máscaras, né? Que a gente estuda muito na psiquiatria. Então, assim, eu tirei o vestido, eu comecei a usar calça, a minha voz engrossou de tal forma que até hoje ela é grossa. E talvez, assim, às vezes eu falo até meio gritando, que as pessoas dizem baixa. Mas não é por mal, né? Sintonia fina. Porque foi uma forma que eu encontrei de sobreviver. De te impor. De me impor. Afinal, tu tinha que impor respeito, né? Exatamente, Liderando. Porque eu tinha que ouvir todas as brincadeirinhas deles, tudo que tinha acontecido na noite anterior. Todas machistinhas. Entre os uísques e outras putarias. coisas, né? Então, eu simplesmente fui me vestindo, e eu quero te dizer que até o preto, Veio eu me visto há mais de 30 anos de preto, a ausência da cor, ela vem muito em cima disso, ela vem pela praticidade. Tá, pretinho básico. Pretinho básico, que eu saio de manhã, não precisa ficar olhando o guarda-roupa. Tu pode, inclusive, ter só 3 peças que dá, né? Tudo Mas bem, eu lá... tenho mais do que 3. Sim. Então, tu mistura, às vezes, um cinza, chumbo. Muito pouco, mas assim, esse microfone, por exemplo, aqui já está me incomodando. Então, o que acontece, né? Eu até, assim, sabe, às vezes eu achava até que eu era um pouco masculina.
Sim, tu te confundia com toda essa Eu me confundia, persona que tu foi criando. Era uma persona, assim. E daqui a pouco eu dizia, seja mais afetiva. Seja mais... É afetiva, quem te conhece mas as pessoas sabe. tinham pessoas que tinham muito medo de tu é mim. braba, era uma Porque as braba, pessoas, gente. assim, elas tinham medo de mim no sentido porque eu era muito Proativa. rigorosa. Rígida. Eu era rígida, rigorosa. Então, né? Perfeccionista. Eu queria que as pessoas chegassem na hora, eu queria que elas cumprissem os prazos, né? Era uma aula, mas eu queria que elas tivessem um comportamento profissional dentro daquela aula. Então, E a tua carreira também. Sendo criativa, sendo criativos e tal. Então, eu sempre dei muita liberdade para as pessoas construírem os seus trabalhos e me surpreenderem, né? Então, eu sempre acho, assim, que o líder, ele escolhe, assim, que se tu quer construir um bando de igrejinha e que fique assim, ou tu permite que eles criem cidades revolucionárias. Cada um semeando o seu. Exatamente. Tu dava aquela liberdade. Patrola foi Exatamente. um produto que Então, cresceu. assim, né, Patrola, o Anônimos, uma fase do Galpão, programas na TV Com. Próprios programas Programas na TV Com, especiais, os curtas, histórias extraordinárias. Tudo. Então, as pessoas, assim... E, às vezes, assim, eu não queria que as coisas fossem simplesmente reproduções do que a gente tinha já na televisão internacional e nacional. Então, às vezes as pessoas se surpreendiam muito. Eu, inclusive, acho engraçado, por exemplo, que eu me lembro, quando a gente começou com histórias curtas aqui, sabe qual era a maior reclamação? Por que as pessoas falam tu e não você? Do público, não? Do público. Daqui. Pois é, é esquisito, né? E daí, assim, porque aqui a gente tuteia. E a gente fala dos plural, aqui os plural são tudo, aqui a tudo gente comida, a gente come todos os plurais. E eu não tenho nada contra a terceira pessoa também. Não. Mas só que... E as pessoas reclamavam isso. E foi uma fase da TV que, enquanto afiliada da Globo, a RBS brilhava, né? Fazia coisas diferentes. Sim, a gente foi muito tempo referência, né? Como afiliada, Como afiliada, e acho que ainda hoje continua sendo referência em várias produções locais, né? Então eu acho super importante isso. E a história, assim, de querer contar a vida, assim, sabe? Eu resolvi, assim, começar a contar a minha vida quando em 2023, eu tive um acidente de percurso na minha vida muito grave. Que faz 2 anos. Na real... Parece que foi Na ontem. real, já tinha acontecido, né? Então, eu tinha tido um câncer em 2009, que foi um câncer de ovário. Eu tinha perdido meu marido há 10 anos atrás. E de um jeito abrupto, né? Porque Exatamente. Ninguém estava esperando. Eu perdi minha mãe. Pouco depois. E aí, em 23, eu recebo a notícia num check-up que eu estava com câncer de mama, com metástases no fígado nível 4. Neoplasia maligna. Como é que foi isso? Bom, eu primeiro achei que estava errado o exame, né? Sim. Aí como tu é otimista, tu viu coisa boa. Não é meu, né? Claro, não é meu, né? Tu te sentindo bem? Não é meu. Então, isso, por exemplo, definitivamente, como eu já tinha todos os estudos na cabeça e eu já tinha tido um primeiro câncer, eu falei... Não é meu. Não é meu. Olha como tu já reagiu antes de saber. Não é meu. Não eu me vou pertence. derrubar, assim, ó, eu vou chamar, assim, vai ter um guindaste aqui e ele vai tirar de mim. E eu sabia que nível 4 a gente pode morrer. Aí eu fui no onco, né, e tal. Também não vou contar assim super detalhado, mas assim, ele me disse, é grave. Mas dá pra reagir. Mas a tecnologia hoje é diferente da que tu teve em 2009. Graças a Deus. E nós vamos fazer um planejamento. Topa? Top, né? Enquanto ele desenhava aquelas coisas, tudo ali, dizendo que tinha um remédio tal, que não sei mais o quê. Totalmente. A minha cabeça era um tabuleiro, assim, e eu pensava só, qual é as fichas que vale mais? Preta. E eu, daqui a pouco, ele, tu tá ouvindo o que eu tô falando? E aí, quem
ficou do meu lado, junto com o Barros, que é meu oncologista, foi a Cíntia Moscovitch. Ela foi em todas as consultas. Parceira. Comigo. Inesquecível, hein? Já eram amigas, mas aí isso aí crava uma amizade. Minha irmã foi pra lá e ficava fazendo todas as perguntas, levava uma cadernetinha, porque ela disse, depois tu não vai te lembrar de nada. E quem não lembrava era ela, porque ela ficava lá e anotava, pelo menos. Então, o que eu senti? Eu digo, bom, é agora que eu vou botar na minha cabeça, eu vou postar todas essas fichas e vou pensar como é que eu posso usar a espiritualidade. Que isso era uma coisa que te faltava um pouco. Pouco, muito! Pessoa cética, não acredita em nada. Nada. Era. Aí eu já estava meditando, entendeu? Já tinha na pandemia, eu resolvi meditar. Tu ia no teu pilates, já era Pilates, um momento caminhava, pra ti. Reiki, miofacial, tá? Porque eu tenho um monte de mulher que cuida de mim, né? Graças a Deus. Um monte. Então, o que acontece? Eu comecei a ver, não, eu vou ter que procurar não sei da onde, né? Uma coisa que vai me safar desse troço. Só que os efeitos especiais do remédio, que ele tinha me dito que iam ser punk, eles foram e são ainda. Só que tem uma coisa que a gente chama, que é peneira, né? Comecei a filtrar tudo isso. Foi difícil um pouco. Foi difícil. Mas tu tirava a força do... Daí vinha as portas, né? Não vou sofrer. Uhum. Vamos lá, esperança. Vou no reiki. Sofrimento, esperança, sofrimento, esperança. Ganhava sempre... Tuas netinhas nascendo, teus filhos maravilhosos. Minhas netas nascendo, meus filhos, família, minha irmã. Sempre fazendo outras coisas, né? Tu não chegou a parar nunca. Não. Não se para. Não. E aí, chorava quando era necessário, gritava quando necessário, fiz cirurgia, tomo remédios, tá tudo bem. Esses remédios a gente tem que tomar durante 5 anos, né? Porque não tem ainda na literatura médica dizendo, quando acontece isso e tal, tá tudo bem. Mas eu achei que agora eu tava forte. Tu tá forte. Né? Então, eu tô forte, meu PET scan tá zerado, então tá tudo bem, né? Então, assim, tem um monte de gente que nem sabe. Porque eu não fiquei... porque esse tipo de coisa... Tu não ficou sambando nesse sofrimento? Não. Porque era assim, até porque eu sabia que ele tinha uma virada, entendeu? Não, e é uma alternativa, né? É uma porta que tu abre. É uma porta. A porta de se afundar, a porta de Exatamente. se esperançar. E aí, o que acontece? Então, essa parte, assim, isso eu acho que me deu um novo sentido pra vida, assim. E daí, toda hora vinha na minha cabeça, o tempo que tu tem pra frente é bem menor do que o tempo que tu tem pra trás. Matemática. É matemático. Vamos dizer assim, meu pai viveu até os 100 anos. Se eu viver até os 100, mas produtivamente, vamos dizer, até os 90... Nossa, maravilhoso. Eu tenho 20. Lucro, né? Nossa, total. Dá pra deitar e rolar. Deitar e rolar. E é isso que eu quero. Deitar e rolar. Eu quero dizer para as pessoas que é possível uma reinvenção de vida. Com alegria, né? Com alegria. É possível. Então, assim, mesmo que a gente tenha uma diferença social muito grande no Brasil, eu acho que a gente também pode fazer coisas que nos deem alegria, nos deem vontade. E os grupos, né? Os relacionamentos, eles trazem isso para ti. Quanta gente sobreviveu com a enchente com os grupos? Ajudando, contribuindo, planejando. Fazendo limpa na sua casa. Sabe? É verdade. Mutirão. Então, assim, não é assim. Então, tu tem que abrir, tu tem que gritar, tu tem que dizer, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. E isso sempre foi um braço forte teu, né, Alice? Sempre. Os grupos. Sempre. Tuas amizades, sempre, os teus colegas, de né? todo tipo. Falar, conversar com as pessoas, que as pessoas se abram. Muita gente lá, quando eu tava na TV, todo mundo dizia ficha 1, ficha 2. Porque eu sempre, antes de existir essa palavra que hoje tá muito fadada, né, a sua morte, que é o coach, eu já fazia coach com as pessoas. Nossa. Né? Quantas vezes eu fui lá bater em ti e eles, deixa eu te perguntar uma coisa, tu fala. Então as pessoas, eu sempre me abri muito para isso e eu acho que isso também me deu suporte.
Essa né? inspiradora me que deu, tá em ti. Me deu desde suporte, sempre, né? Me deu suporte. E às vezes até eu acho que eu sou assim meio... As pessoas dizem assim, teve agora que eu postei algo nas redes, né? E um amigo meu falou assim, quando tu falou ali, senta que lá vem história, arregalei o meu olhão e disse, que essa louca tá inventando? Né? Então, que é um projeto todo aí que está sendo capitaneado, né, pela BAE, pela Periscópio, que eu acho super importante, assim, porque uma coisa que eu aprendi, assim, sozinha a gente não consegue fazer as coisas. Capitaneado por ti, e a gente vai na tua... mas eu quero te dizer, assim, pela primeira vez eu tô sendo cuidada. Ai, meu amor. Né? Então eu tô sendo, assim, o que tu quer fazer? No teu fazer profissional, né? Tu sempre foi a cuidadora. Exato. O que tu quer fazer? Como que tu quer fazer? Então, essas coisas que eu acho importante, assim, né? É te dar o suporte. E daqui a pouco vai me dando uma segurança de eu também querer fazer entrevista. Claro, tu vai fazer. Eu quero fazer entrevista, eu quero ter o meu canal, né? Porque tu sempre foi muito protagonista na tua carreira, mas nunca foi pra frente da câmera, né, amiga? Por opção. O que eu fiz? Eu fiz, durante anos, eu fiz media training com repórteres e apresentadores dentro da RBS TV e dentro da Globo. Por isso que tu fala assim desse jeito. Então, eu fazia, eu ensinava, e as pessoas diziam, mas tu nunca vai pra frente das câmeras. Eu não quero. Eu não preciso. Aí hoje as pessoas dizem, onde é que tu tava, que tu nunca fez mas não era o momento. Não era o meu momento, Agora gente. Não era o meu momento. Vendo a repercussão do nosso primeiro vídeo e da curiosidade das pessoas desse projeto, né? Eu vi o Emiliano, mãe, quanto orgulho de ti. Aí eu fiquei assim, me deu um acalento, porque assim... A gente se atropela, a gente se atrasa, a gente se culpa. Queria que tu falasse um pouco dessa coisa da culpa da mulher. De ter que fazer 1 milhão de coisas, de ter que terceirizar, às vezes, a convivência com os seus filhos. Valeu a pena, né, amiga? Vendo o Emilianinho ali babando, o netinho, o Glauco deve estar igual assim. Como é que tu ia ser essa mulher se tu não tivesse contado com uma terceirização na hora de ser dona de casa, exatamente, né? Então eu acho que... Apesar de eu, em muitos momentos, eu acho que eu fui uma workaholic. É porque a gente vive isso, por isso eu acho importante a gente falar pra compartilhar. Eu acho que muitas vezes eu fui uma workaholic. Que poderia ter baixado a bola. Eu podia ter baixado a bola. Eu recebi vários sinais pra ter baixado a bola. Vários. A gente recebe. Não, gente, teve uma vez que eu tive uma coisa chamada ventre em tábua. O que é isso? Uma semana antes do Natal, eu tô trabalhando... E eu não consigo mais respirar, e não tem mais respiração, a minha barriga cola. Então tu não comia direito? Nada. Emocional com... Não, o primeiro filho é filho da pastelina, e o segundo é da pizza brotinho. Que horror. Ai, como eu gosto de pastelina também, claro. Eu não comia salada, não comia fruta. Tu comia trabalhando? Trabalhando. No giro. Embutido, fritura. Que, né, então é daí que eu digo... Da onde tu acha que veio o teu câncer? Não. Era pra vir. Não, mas eu tô te dizendo. Sim. É assim? Meu câncer é de fora pra dentro. E ele não foi de dentro pra fora. Não é só o teu, amiga. Não, e ele não foi de dentro pra fora, porque, pra ter uma ideia, assim, eu fiz exame agora de genética, resultado incerto. O que significa... Não foi genético. Não foi genético. Bom, teu pai morreu com 100 anos, tua mãe velhinha também. Não, então assim... Eu acho que eu optei, né? Eu tinha um companheiro que me ajudava muito e acreditava que a gente tinha que continuar trabalhando. Era um idealista como tu. E eu tinha possibilidade, né? Eu tive possibilidade dos meus filhos estudarem na creche, deles estudarem aqui na frente da minha casa, na continuação, num colégio estadual. Depois eles foram pro Leonardo da Vinci. E um pai também que trabalhava, ralava, mas parceiro, né, Alice? O meu pai, ele... Eu digo Urbim também. Sim. É parceiro na criação dos meninos. Levava pra lá, pra cá, e ele também viajava pra lá e pra cá. Foi correspondente junto contigo, internacional da Isto É, da Mercosul, ele trabalhava pra lá e pra cá. Nossa. E aí, a minha mãe me ajudou muito, porque a minha mãe já era aposentada, e me ajudou muito. Que tranquiliza a gente. Me ajudou muito na criação dos meus filhos, né? E a minha irmã também me ajudou.
As minhas tias me ajudaram. Ah, suporte, E as minhas rede. tias avós também me ajudaram. Teve rede, que bom. Então, teve essa rede. Mas sempre tem aquela coisa assim, a síndrome do ninho vazio, quando eles saem de casa a primeira vez, né? Que é aos 3, 4 meses ali, quando a gente deixa de amamentar, e a licença maternidade era só de 3 meses. É muito louco, assim, né? Eu sequei meu leite, né? Porque não me estimulava. Não, porque não tinha... Não, eu tomei injeção. Ah, tu secou por querer. Eu que tomei não tinha essa cultura também de amamentar Eu loucamente. tomei injeção para secar, porque eu não tinha como sair da TV para amamentar em outro E lugar. ficar pingando não era legal também. Então eu vou te falar assim que esse corte assim de afeto foi bem complicado. Assim. A gente não esquece. A gente não esquece. Então assim, todo mundo fala assim. Eles não esquecem. Todo mundo fala assim, ser mãe é legal, ser mãe é muito legal. Muito. Mas a maternidade É exigente, né? é muito difícil. Não, porque ela não é só o cuidar do nenê, né? É todo um pacotão que vem Pacotão junto. do filho para sempre, né? Da culpa. O filho para sempre. Da casa culpa, organizada, da refeição, da um monte de refeição, coisa. de tudo. Então, essa coisa da, né, a culpa, ela rodeia. Mas hoje isso, vamos dizer assim, a terapia já resolveu. Claro. E eu também converso muito com meus filhos sobre isso. Sempre conversei e eu acho que se tem sequelas, tem. Quem não tem? Como eu também tenho. Quem não tem? Né? Em algum momento sempre tem. Mas hoje, assim, eu tenho uma família muito pequena, né? Que é os meus 2 filhos, o Emiliano e o Glauco. E tenho 2 netas e um neto. E as mães também deles, das crianças, da Cora e da Catarina, que é a Júlia. A mãe do Miguel, que é a Marilis. E a companheira do Emiliano hoje, que é a Suzana. Então, são pessoas que estão à minha volta e que estão sempre me estimulando muito, né? Então, é pequena, mas é potente. Quando eu falei esse negócio, agora eu vou fazer a palestra, daí todos eles, agora eu gostei, agora eu acho que tá, essa aí eu levo fé, isso aí é o que tu quer, vamos lá, né? Então, estão torcendo por isso. A nossa convidada de hoje é a Fera Carvalho Leite. Que eu já taco pela porta. Os dois. Que tem 51 anos, tá na segunda curva da vida, entrando exatamente na segunda metade.